O empreendedorismo no Brasil chegou atrasado. O empreendedorismo no Brasil chegou nos anos 90, na verdade. A gente vai dizer assim, não, peraí, essa afirmativa é uma afirmativa questionável. E eu mesmo sou um questionador dela. Porque, por exemplo, os pioneiros que no século XIX, como o Matarazzo, vieram para o Brasil, ele era um empreendedor, né? O Barão de Mauá também era empreendedor. Mas o empreendedorismo visto da forma como ele é praticado depois da Segunda Guerra Mundial, através de investimento anjo, incubadoras, fundos, com essa nova roupagem, essa nova estrutura e essa nova mentalidade, né, que nos Estados Unidos, nos anos 70, já aparecia bem, né? Foi praticamente nos anos 60 ainda que apareceram as primeiras incubadoras americanas, os primeiros processos de investimento anjo, né? Aqui no Brasil isso só começou a partir dos anos 90 e particularmente os primeiros 5 anos foi para montar incubadora, começar a treinar os alunos a fazerem planos de negócios, enfim. Na verdade, o anjo ele fica motivado por 2 fatores. O primeiro fator é o produto, o que a empresa vai fazer, né? Então, por exemplo, botar telefone em ônibus, que é uma espécie de orelhão, é o caso aqui da TV Inova. Isso é uma coisa que muita gente acha espetacular a ideia, puxa, isso devia ter, gostei dessa ideia, tá? Aí ele entra. O outro fator é o empreendedor. O empreendedor ter bom nível, ser convincente, mostrar que acredita, saber apresentar a empresa, é quase que algo que ele vai arriscar um dinheiro numa coisa que ele sabe que é boa para o país, que é boa para a sociedade como um todo, que ele está sendo também um camarada que está fomentando a inteligência brasileira e tudo mais, mas que se ele perder não vai ser algo muito dramático. Ele não pode perder mais do que um carro, por exemplo, né? Tem que ser algo mais ou menos assim. Esse é o raciocínio que fazem os anjos mais comuns. Vamos dizer, se ele tem 20 milhões para investir, ele aceita investir 200 mil numa empresa dessas, ou em 2, 3 empresas. Aí ele aceitaria, porque aí é 1%. Eu não acho que seja muito mais do que isso, não. Fundos podem chegar a um valor não muito maior, mas um pouco maior. Por quê? Porque ele está pensando em fazer um investimento numa empresa que ele compra depois a parcela dos outros que investiram. E ainda compra barato. Mas o Brasil está numa velocidade muito acelerada em relação ao empreendedorismo, particularmente nos últimos 2 anos. O ano passado, a Endeavor fez uma coisa que teve um efeito absolutamente inesperado, quer dizer, inesperado para o mundo todo, mas esperado por ela quando fez, que foi o Bota para Fazer. Aquela campanha Bota para Fazer, que saiu na televisão, as pessoas passaram a falar sobre isso. Isso mudou muito a visão do empreendedorismo, tá? A outra percepção que muda é que o próprio jovem brasileiro, ele tinha uma visão do empreendedor como uma espécie de sujeito muito esperto, muito ambicioso e que conseguia levar vantagem e fazer o empreendimento dar certo, e muitas vezes porque ganhava favores do governo, né? Essa imagem eu acho que já foi destruída. Essa imagem não é mais a imagem que os jovens têm. O lançamento do programa Prime
da FINEP é uma coisa absolutamente fantástica. Com esse programa, o governo dando R$120 mil para uma empresa de base tecnológica consumir no seu primeiro ano para viabilizá-la, tá? E esse dinheiro é dado a fundo perdido, tá? Ele conseguiu atrair 1/3 a mais de empresas incubadas no Brasil. Aquele camarada, ele não tem vínculo empregatício, ele não tem previdência social, ele não existe na economia brasileira. Ele é economia informal. Com a lei do microempreendedor, ele vai ter uma contribuição mínima, mas vai ter direito à previdência social e ele vai ter uma carteira, ele vai ser uma pessoa registrada como um trabalhador, uma pessoa que trabalha. Ele é microempreendedor. Isso dá outra respeitabilidade, isso cria um outro tipo de abordagem até do próprio empreendedorismo. O empreendedorismo deixa de ser uma coisa dos caras de tecnologia, dos meninos ricos da faculdade católica e passa a ser uma coisa que atinge as pessoas. São 11 milhões de pessoas que vão poder ser abrigados por essa lei do microempreendedor.